Muito boa noite a todos. Dirijo-me em particular ao Presidente do Partido Social Democrata, Dr. Pedro Passos Coelho, ao Presidente do CDS, Dr. Paulo Portas, e cumprimento todos os presentes na pessoa dos dois Presidentes. Gostava, em primeiro lugar, de vos prestar um esclarecimento. A responsabilidade pela apresentação destas linhas gerais de orientação do programa eleitoral da coligação é da responsabilidade da professora Assunção Cristas e minha. A professora Assunção Cristas está, neste momento, num compromisso oficial com o Sr. Presidente da República, julgo que de inauguração da Semana Azul, com a presença também de muitos dignitários estrangeiros. E, nessa perspectiva, julgo que se nos juntará ainda durante esta cerimónia, mas não poderá, como era seu desejo e como seria de direito, dirigir-se a todos nós. A segunda nota prévia que vos queria deixar é para esclarecer a natureza deste documento. Quis a coligação definir desde já, através de um documento que chamamos Linhas Gerais de Orientação do Programa Eleitoral, um conjunto de orientações estratégicas, um conjunto de desafios, um conjunto de compromissos e de garantias que vão balizar o trabalho que, a partir de agora, iremos desenvolver com maior profundidade de preparação e elaboração do programa eleitoral que, conjuntamente, os dois partidos apresentarão nas próximas eleições de 2015. E quisemos fazê-lo por uma razão simples. Ao contrário de outros que anunciam na praça pública medidas numa lógica de teste, a ver se pega, e, portanto, tentando aferir da maior simpatia ou da menor simpatia que as suas propostas revestem, nós entendemos seguir neste, como noutras áreas, por um caminho diferente. E por isso quisemos balizar com clareza estas linhas de orientação e, a partir daqui, abrir um debate público que esperamos participado, não apenas por pessoas ligadas aos nossos partidos, mas pela sociedade civil, de um modo geral, que nos permitem enriquecer o nosso trabalho e enriquecer um debate que conduzirá à elaboração desse mesmo programa. Passando propriamente às linhas de orientação programáticas, às linhas gerais de orientação de elaboração do programa, permitam-me que vos deixe duas notas breves sobre o que se passou desde 2011 até hoje. Eu julgo que não é exagero dizer que nos últimos 4 anos Portugal viveu uma situação excepcional, mas conseguiu vencê-la. E que é hoje um país diferente. É hoje um país em manifesta recuperação e é hoje um país em condições de ser cada vez melhor. Em benefício, como sempre, dos portugueses. E não convém esquecer nunca que em 2011 o legado que nos deixaram foi um país à beira da bancarrota. Um país que não conseguia obter financiamento nos mercados internacionais. Um país que, sem alternativa, foi obrigado a pedir ajuda aos nossos credores, porque se o não tivesse feito, não honraria os seus compromissos internacionais e faltaria também aos compromissos com os seus cidadãos, nomeadamente no que diz respeito aos pagamentos dos salários dos funcionários públicos e as pensões dos reformados. A atual coligação assumiu funções num momento, portanto, de verdadeira emergência nacional e foi chamada a governar e a tomar decisões de grande dificuldade. Mas é com orgulho que hoje podemos dizer que cumprimos o mandato que os nossos compatriotas nos conferiram. Não quero maçar-vos com muitos números, mas julgo que é importante sublinhar alguns pontos, porque os nossos adversários políticos insistem em mentir. E insistem nessa mentira em não aceitar as responsabilidades pela situação em que deixaram o país. E por isso vale a pena relembrar que conseguimos fechar o programa de assistência económica e financeira sem necessidade, como muitos queriam e provavelmente muitos desejariam, de recorrer a um segundo resgate ou sequer a um programa cautelar. Que as contas públicas estão hoje na direção correta e que o déficit orçamental ficará este ano claramente abaixo dos 3%, permitindo que Portugal, pela primeira vez em muitos anos, saia do procedimento de déficits excessivos. O país financia-se nos mercados internacionais a taxas de juros por vezes negativas. O déficit público diminuiu em mais de 12,4 mil milhões de euros, 8,5 mil milhões dos quais se devem à redução da despesa pública, e o saldo primário apresenta consistentemente valores positivos. Desde o início que este Governo e esta maioria afirmaram que a legislatura teria 2 momentos. Um primeiro momento
de verdadeira emergência nacional para corrigir aquilo que tinha que ser corrigido e um segundo momento, uma segunda parte do mandato, em que seria já visível um ciclo de crescimento, de confiança e de criação de emprego. Também aqui prometemos e cumprimos. Pelo segundo ano consecutivo, Portugal retomou o crescimento económico e esse crescimento ir-se-á acelerar nos próximos anos. O rendimento disponível das famílias está a aumentar. O desemprego reduziu-se de 17,5% para 13%, ao mesmo tempo que a criação de emprego aumenta. As exportações batem sucessivos recordes. Portugal subiu de forma significativa em todos os rankings internacionais de competitividade. É hoje um país muito mais atrativo para os investidores. Os índices de confiança de consumidores e de empresas atingem também eles valores que há muitos anos se não conheciam. Sabemos todos, e dizemos-lo com a humildade que é devida, que esta transformação é, antes de mais, mérito dos portugueses. Mas também ousamos pensar que, sem uma estratégia coerente, todo o esforço desenvolvido teria sido em vão. E que, se, como alguns propunham, tivéssemos pedido mais tempo ou mais dinheiro, a nossa dependência externa teria aumentado, não teríamos reconquistado a nossa plena liberdade e a Troika não teria saído do nosso país. Situações de dificuldade como aquela que o país atravessou levaram necessariamente a pedir aos portugueses sacrifícios indesejáveis, mas sacrifícios indispensáveis. E por isso, este Governo e esta maioria deram também prova clara de uma prioridade governativa à situação daqueles que mais foram atingidos pelas políticas de austeridade e, muito em particular, aos que se encontravam em situação de maior fragilidade. E por isso, pedimos mais esforços àqueles que mais têm e pedimos sacrifícios ou fomos mais exigentes relativamente a certos setores económicos de especial relevância a quem foram solicitadas contribuições especiais. Mas também nos preocupámos, como eu dizia, em salvaguardar das consequências do resgate aqueles que menos tinham, desde logo pondo em prática um programa de emergência social no qual se aplicou uma verba de cerca de 1.000 milhões de euros. Mas também fizemos outras coisas. Fizemos um aumento real das pensões mínimas sociais e rurais. Majorámos o subsídio de desemprego nas situações em que ambos os cônjuges estão desempregados. Alargámos as isenções de taxas moderadoras para 6 milhões de pessoas. Reduzimos substancialmente os preços dos medicamentos, com destaque para o sucedido com os medicamentos genéricos. Aumentámos o número e valor médio das bolsas, aumentámos o salário mínimo nacional, isentámos do pagamento da contribuição extraordinária de solidariedade a grande maioria dos pensionistas. Orgulhamos-nos, repito, do trabalho que fizemos, mas reconhecemos que, apesar dos enormes progressos registados no passado recente, os problemas graves do país não se podem apagar em poucos anos. Muito tempo de negligência política, muitos anos de desorientação estratégica fizeram com que haja ainda questões que estrangulam o desenvolvimento do país e que impedem os portugueses a aceder às condições de vida a que têm legitimamente direito. Nessa medida, apresentamos hoje, dentro destas linhas de orientação para a elaboração do programa, 3 desafios que, do nosso ponto de vista, são especialmente sérios e que devem constituir prioridades de governação na próxima legislatura. Essas três prioridades são a questão demográfica, a qualificação das pessoas e a competitividade das empresas e da economia. A questão demográfica, julgo que todos estamos conscientes dos desafios que coloca. Aquilo a que se chama o inverno demográfico, que nos últimos 30 anos, e não a partir do momento em que a crise começou, tem afetado o país, faz com que a nossa própria subsistência enquanto entidade política autónoma esteja gravemente fragilizada. E por isso é necessário que continuemos também aqui as políticas que temos vindo a implementar. Por iniciativa desta maioria, gerou-se um amplo debate na sociedade portuguesa sobre as questões da natalidade, por exemplo. E esse amplo debate levou já a que, no âmbito do Parlamento, como no âmbito do Governo, se tenham tomado medidas legislativas muito importantes, de que poderia destacar, por exemplo, o quociente familiar em matéria na reforma do IRS, reforma que foi, aliás, especialmente amiga das famílias, nessa como noutras decisões, o alargamento do plano de vacinação, a questão dos cuidados formais na primeira infância, etc. Mas ainda há muito a fazer. E uma das nossas prioridades, uma das nossas atenções principais vai ser continuar a trabalhar nesta matéria, de forma a adotar medidas adicionais que removam os obstáculos à natalidade, que favoreçam a harmonização entre a vida profissional e a vida familiar, que permitam uma participação efetiva dos pais na vida dos filhos e, sobretudo, no acompanhamento do seu percurso escolar. Mas a questão demográfica não é apenas a questão da natalidade.
A questão demográfica envolve também olhar de forma diferente para os problemas do envelhecimento. As nossas sociedades são sociedades em que o envelhecimento é um problema central. E isso exige que olhemos de forma radicalmente diversa para o papel dos mais idosos e para a valorização que temos que conceder ao seu contributo aos mais diversos níveis, nomeadamente por via de medidas que promovam o envelhecimento ativo. E por isso trabalharemos para permitir uma transição gradual da vida ativa, facilitando o prolongamento da vida laboral de forma voluntária, nomeadamente favorecendo modelos de trabalho a tempo parcial, para que as pessoas não sintam muitas vezes a exclusão que hoje sentem quando atingem uma determinada idade. Os idosos não podem ser descartados. Mas temos também que encontrar soluções para permitir o regresso ao país daqueles que tiveram que buscar lá fora um futuro melhor e que o fizeram, ao contrário do que muitos dizem, muito antes desta crise ter começado. As tendências migratórias, neste caso emigratórias, estão muito anteriores ao começo da crise e ainda muito anteriores à entrada em funções deste Governo. Como é importante atrair estrangeiros qualificados que possam ajudar também no desenvolvimento do nosso país. Como é importante, do ponto de vista do equilíbrio interno do país, favorecer medidas que permitam que este desequilíbrio demográfico que hoje existe, com a desertificação do interior e uma sobrepopulação das zonas mais litorais, seja também invertido, contribuindo para a fixação das populações em zonas mais desérticas ou mais interiores e, sobretudo, os mais jovens. Um segundo desafio tem que ver com a qualificação das pessoas. Todos sabemos que a qualificação das pessoas é essencial, não apenas do ponto de vista da realização de cada um, porque ela é um direito fundamental, mas do ponto de vista do combate à pobreza, do ponto de vista da mobilidade social, do ponto de vista da competitividade do próprio país. E por isso também nos preocuparemos no programa eleitoral com um conjunto de medidas sobre essa matéria, mas que podemos desde já referir a nossa preocupação com o alargamento progressivo da universalidade do ensino pré-escolar, com a questão do combate ao abandono escolar e a questão do combate à retenção excessiva, mas sem nunca pôr em causa aquilo que é a valorização da exigência nos resultados escolares, a promoção da maior autonomia das escolas, o rigor na seleção dos docentes, o reordenamento da rede de ensino superior ou o envolvimento das empresas no ensino profissionalizante e na investigação científica. A terceira dimensão a que fiz referência é a competitividade das empresas e da economia. Sem empresas competitivas não há uma economia moderna. Sem uma economia moderna não se cria riqueza. O país não tem condições de continuar a sua afirmação no plano externo. Empresas mais competitivas significam aumento das exportações, significam substituição de importações por produtos nacionais, significam aumento do rendimento disponível, significam criação de postos de trabalho. E esta questão, a criação dos postos de trabalho, tem que ser, vai ser, uma das preocupações fundamentais desta maioria. As políticas públicas podem também, neste domínio, dar um contributo importante, criando, por exemplo, um ambiente favorável às empresas, quer diminuindo os entraves que ainda existem do ponto de vista burocrático e administrativo, assegurando a continuidade da redução do IRC, que é absolutamente essencial para a atração de investimento estrangeiro, por exemplo. Favorecendo soluções que contribuam para a capitalização das empresas. Hoje em dia, com as mudanças que se empreenderam e com a necessidade de maior estabilidade do sistema bancário, a questão da capitalização das empresas é uma questão absolutamente fundamental. É preciso apostar em domínios em que apresentamos vantagens competitivas. É o caso da economia do mar, é o caso do turismo, é o caso da economia verde, é o caso da indústria agroalimentar, etc. Não vos quero tomar muito tempo. Dir-vos-ia apenas mais o seguinte. Para nós, governar é um ato de coerência. E coerência significa que trabalhamos para ter bases sólidas, trabalhamos para que o país hoje seja melhor do que era, trabalhamos para preparar o país para o futuro. Mas para isso é indispensável que esta coerência e esta responsabilidade permaneçam. As bases que criamos não podem ser destruídas. Ao contrário de outros governos, enquanto acautelávamos o presente, preparámos o futuro. E por isso tomámos as medidas que tiveram que ser tomadas para equilibrar as contas públicas e repor a credibilidade internacional do país. Soubemos, ao mesmo tempo, preparar um conjunto de estratégias de médio e longo prazo que preparassem atempadamente
a resolução dos problemas que o país tem ainda que enfrentar. Refiro-me a questões como a documentos como o Programa de Estabilidade, o Programa Nacional de Reformas, a Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e Emprego, o Portugal 2020, o Plano Estratégico de Infraestruturas e Transportes, a Estratégia para o Crescimento Verde, a Estratégia Nacional para o Mar e muitos outros documentos. No momento em que preparamos um programa eleitoral, assumimos em toda a sua plenitude as metas, os compromissos, as propostas, as medidas que constam desses documentos. E por isso, aquilo que hoje fazemos aqui e que desenvolveremos no nosso programa é também assumir que há um conjunto de compromissos que queremos reafirmar perante os portugueses, há um conjunto de pressupostos que queremos que permaneçam válidos. Para não vos maçar muito, deixarei esse tema para o Dr. Paulo Portas. E por uma razão simples que também vos explico, entendemos que este documento tem que ser um documento claro, transparente, linear. Um documento onde todas as pessoas possam encontrar, sem hesitações e sem mal-entendidos, aquilo que são as nossas prioridades. Mas entendemos também que, em função desta necessidade de coerência, de estabilidade, de segurança, valia a pena detalhar um pouco mais um conjunto de garantias que queremos reafirmar perante os portugueses. Isso consta de um documento anexo a estas linhas de orientação geral, mas que dele faz parte integrante, e é sobre esse documento que o Dr. Paulo Portas vos falará, e por isso dispenso-me de vos maçar mais com isso. Permitam-me apenas algumas considerações finais. Fomos chamados a retirar Portugal de uma situação extraordinariamente difícil. Seguramente a situação mais difícil que o país viveu em muitos anos. Exigiram-nos, e cumprimos, que sem falhas os compromissos que foram assumidos em nome de Portugal fossem respeitados. Só que isso, como é evidente, condicionou largamente os rumos da governação. Não fomos nós que assinámos, não fomos nós que levámos Portugal ao resgate, fomos nós que o tiramos, mas não fomos nós que incluímos no resgate e no Programa de Assistência Económica ou Financeira as medidas que dele constam. Responsavelmente assumimos a necessidade do seu cumprimento. Mas não temos nenhum problema em dizer, como sempre dissemos, que essa necessidade e em nome do interesse nacional agir dessa forma não permitiu muitas vezes que a atual maioria pudesse concretizar as suas próprias ideias e projetos. Agora, para a próxima legislatura, queremos ir mais longe. Queremos ter um sentido redobrado de ambição. Queremos construir, continuar a construir, mas livre dos pejos e das limitações que tínhamos há 4 anos atrás, uma sociedade mais confiante, mais próspera e mais justa. E por isso pediremos aos portugueses, daqui a alguns meses, que nos deem essa oportunidade. A oportunidade para continuar a transformar Portugal com segurança, com justiça e com prudência. Temos a consciência de que este não é o tempo das promessas fáceis. Não está na nossa maneira de ser, mas mesmo que estivesse, não cometeríamos essa irresponsabilidade. Este é o tempo dos desafios corajosos. Este não é o tempo do regresso a um passado que queremos definitivamente ultrapassado. É o tempo da conquista do futuro que, enquanto coletividade, merecemos. Este não é o tempo de pôr tudo em risco e de voltar para trás. É o tempo de caminhar com sobriedade e com contenção. É, pois, o tempo de avançar. Muito obrigado.